você hoje é especialista em mancha de sangue. Exatamente. Né? O vampiro aí da Politec, esse aí. Mas essa questão, como que funciona isso? Como que é? O que a mancha de sangue no local de crime pode estar falando pro perito? Como que é isso? Cara, quando a gente chega no local ali, começa a analisar as manchas de sangue, elas nos trazem uma riqueza de informações que chega a surpreender mesmo, né? Assim como a gente vê muito no seriado do Dexter, né? As manchas de sangue, elas nos trazem todas aquelas informações mesmo. Então, tipo, apenas de olhar uma mancha de sangue, eu consigo classificar uma certa categoria de instrumento que pode ter sido utilizado naquele crime. Eu tenho manchas características que são, por exemplo, o cast-off, né? E tem uma outra nomenclatura que chama isso de espargimento inercial, espargimento por desprendimento inercial centrífugo, alguma coisa do tipo. Que nada mais é do que o cast-off, que ela é gerada no momento que ela se dissocia, aquela mancha de sangue, do instrumento. Então, por exemplo, tô esfaqueando alguém e aquela faca cheia de sangue, no momento que o sangue sai da faca, ele gera um padrão perfeitinho ali que eu consigo, a partir daquele padrão, falar, opa, isso daqui é um instrumento cortante, ou então é um instrumento contundente. Eu tenho outros padrões, como, por exemplo, os backspatters, os forward spatters, que eu consigo, a partir da análise desses padrões, falar, opa, isso daqui foi gerado por arma de fogo. Mesmo que eu não tenha o corpo, mesmo que eu não tenha nada, eu consigo descobrir, então, os tipos das armas que podem ter sido utilizadas ali, né? As categorias, instrumento contundente, instrumento perfuro cortante, instrumento corte contundente. Eu também consigo, muitas vezes, encontrar elementos escondidos. Eu já tive local que eu atendi e tinha 5 vítimas, outra chacina aí que a gente atendeu na região de Nobres, e daí tinha 5 vítimas, só que 2 haviam sido socorridas. Quando a polícia chegou, 2 ainda estavam com vida, eles socorreram, acabaram morrendo no hospital durante a cirurgia. E no que eu estava procurando ali na poça por elementos, eu encontrei projéteis e encontrei um dente. E o dente extremamente importante para a identificação. Eu tinha uma das minhas vítimas, tinha tomado um tiro no rosto e que acertou a boca. Então eu consigo colocar aquela vítima na minha cena do crime. Entendi. E eu não preciso de um exame caro, como por exemplo o DNA. É claro que o DNA ajuda demais, mas é um exame caro e muitas vezes é um exame demorado. Se eu tenho outros elementos para colocar o indivíduo na cena de forma mais rápida, mais célere, como o dente, que vai ter um exame odontológico que vai mostrar uma impressão digital, como vocês fazem, e colocam o indivíduo na cena, é muito mais rápido, é muito mais célere. Isso mesmo, é verdade. E é muito interessante isso, né? Que você consegue, então, dependendo da mancha de sangue, você saber qual que é a arma que ocorreu. Consigo. É uma faca ou é um porrete, alguma coisa? Muitas vezes a gente consegue. Consegue sim. Cara, muito legal mesmo. Além disso, muito a gente legal. consegue determinar toda a dinâmica do fato. Consigo saber, o indivíduo veio daqui, foi pra lá, o que aconteceu. Pelo o jeito que tá... Do jeito que tá ali os espinhos na minha mancha de sangue, já dá pra saber a direção. eu consigo saber a direção para onde ele foi. Que legal, Tem, fora isso, dentro do heptâmetro de quintiliano, que são aquelas 7 perguntas que a gente tem para poder responder o que, onde, como, quando, com que meios, por quê, e por aí vai. Eu consigo responder 6 delas. Então, assim, eu consigo determinar a dinâmica, eu consigo dar um diagnóstico diferencial, se aquele fato é um homicídio, um suicídio, um acidente, através das manchas de sangue. Eu consigo saber se o fato é recente ou não, através das minhas análises de manchas de sangue. Eu consigo colher elementos que me levam a uma autoria ou até mesmo colocar a minha vítima no local. Já aconteceu casos de desova, onde eu tenho lá, a vítima foi morta em um outro local e encontrada em um local relacionado. Daí eu consigo, através das manchas de sangue, colocar a minha vítima naquele local. Fui recentemente, pronto. Recentemente eu atendi um caso de feminicídio. No plantão anterior, o colega
encontraram o corpo e depois, no meu plantão, encontraram um cativeiro onde aquela vítima de feminicídio havia sido torturada. E daí a gente foi buscar elementos naquele local que pudessem colocar a minha vítima e o meu agressor naquele local. A gente foi interessante. buscar impressões digitais, fomos buscar DNA, fomos buscar as manchas de sangue, certo. E tudo isso para poder ligar a minha vítima àquele local de cativeiro onde ela já não estava mais. Então as manchas de sangue podem nos auxiliar nisso também.